Reza a lenda de que quem consegue aprender inglês consegue também automaticamente fazer isso. Eu sou a prova viva de que é verdade. Olha lá. Genial. E aí pessoal, beleza? Fernando falando aqui para vocês. E no vídeo de hoje teremos aí o top 5 animes para aprender inglês. E como é que funcionaria esse top 5? Nós iremos aí do anime mais difícil para o anime mais fácil. Como assim difícil? Um pouco mais complicado ali na hora de você aplicar as metodologias de aprendizado do inglês. Ou seja, o 5 vai ser o mais difícil e os demais vão ficando cada vez mais fácil até chegar no número 1, que vai ser o anime mais fácil de todos que você pode estar utilizando para aprender inglês. Mas não se engane, não podemos aí estudar de todas as maneiras os animes aí, mesmo estando em inglês. Nós temos que ter uma estratégia, uma metodologia específica que eu expliquei nesse vídeo aqui. Então assim que você terminar de assistir esse vídeo aqui, vá acessar esse para que você entenda como é que funciona essa dinâmica aí de aprender inglês. Número 5, Boku no Hero Academy. Na história, é basicamente um mundo repleto de heróis, onde algumas pessoas nascem com uma coisa chamada de individualidade, onde alguns nascem com ela e outras não. Essa individualidade seria basicamente um poder específico que aquela pessoa tem, mas infelizmente nem todas as pessoas conseguem nascer com essa individualidade. E uma dessas pessoas que não conseguem nascer com isso é o personagem principal, Izuku Midoriya. Esse personagem aí, ele nasceu no mundo repleto de heróis, repleto de magia e de habilidades, mas ele nasceu sem nenhuma habilidade. Essa situação aí de não ter poderes mudou um pouco a partir do momento que ele tentou salvar o seu amigo em uma situação de perigo, onde seu amigo Katsuki Bakugou estava em apuros, tinha sido capturado por um inimigo. Mesmo sabendo das consequências, Midoriya não quis saber disso e foi lá tentar salvar o seu amigo. Na cena em que ele foi tentar salvar o seu amigo, mesmo sabendo que podia morrer, ao se aproximar do inimigo, ele foi salvo por All Might. All Might é nada mais nada menos do que o herói mais poderoso ali do enredo. Ele é o herói considerado de herói número 1, o mais poderoso de todos. All Might, vendo essa cena aí, visto que o Midoriya era um cidadão comum, sem poderes, sem nada, e mesmo assim se dispôs a se sacrificar para salvar o seu amigo, ele classificou o Midoriya como alguém merecedor de ter uma pequena parte do seu poder, chamado de One for All. Então esse One for All foi passado para Midoriya, e Midoriya agora, que sempre quis ser um herói, mas não podia por não ter poderes, agora tem como objetivo desenvolver o seu corpo e essa habilidade para conseguir se tornar o melhor herói de todos os tempos. A dificuldade que você teria um pouco aqui nessa parte do anime seria basicamente a questão do excesso de informações que a gente tem aqui presente no anime. O bom seria porque você estaria exposto a vários vocabulários diferentes, mas que muitos deles também são utilizados na vida cotidiana. Essas informações se dividem basicamente entre nome de heróis, habilidades, o que eles fazem e assim sucessivamente. Em quarto lugar teremos aí Demon Slayer, Kimetsu no Yaiba. Então nessa história aí teremos o nosso protagonista Tanjiro Kamado e sua irmã Nezuko. A história apresenta aí Tanjiro, que é um personagem aí humilde, bondoso e que ganha vida vendendo carvão na cidade. Mas a sua vida meio que mudou a partir do momento que, ao voltar para casa, ele descobriu que sua família tinha sido massacrada por um demônio. Além disso, como se não fosse o suficiente, sua irmãzinha, ela acabou sendo infectada por um desses demônios e acabou se tornando um deles. O objetivo dele agora seria se tornar um caçador de demônios, um Demon Slayer, para conseguir matar todos os demônios aí que ele vê pela frente e também achar o demônio mestre, o demônio principal, que acabou transformando sua irmã em um demônio também. Ele quer tanto se vingar por sua família, como também ele quer trazer sua irmã de volta a ser uma humana normal. O terceiro anime vai ser One Punch Man. Esse daí é um anime excepcional aí também, que você vai se divertir muito assistindo ele e vai aprender muito vocabulário também à medida que for desenrolando a história. Nesse anime apresenta o personagem Saitama, que tinha como objetivo se transformar em um herói e ser o herói mais forte ali da região. Por consequência dessa vontade que ele tinha, ele acabou treinando aí por uns 3 anos com uma metodologia específica que ele explica no anime, e acabou que esse treinamento dele realmente deu certo e ele se tornou um dos heróis mais poderosos já existentes ali no mundo do One Punch Man. O próprio nome já diz, One Punch Man seria o homem de um soco só. Então ele meio que acaba com todos os inimigos com apenas um soco. Ah, Fernando, mas essa história parece chata.
só parece, mas é realmente excepcional. Se você assistir, você não vai se arrepender. Então, devido a esse excesso de poder que agora ele tem, ele acaba ficando entediado porque acaba com todos os inimigos com apenas um soco. O engraçado é que o treinamento dele foi tão pesado, tão árduo, que ele acabou perdendo todos os pelos do corpo. Inclusive, uma das características aí mais engraçadas é que ele é totalmente careca. A vantagem que ele tem em relação aos outros heróis é que, primeiro, ele é mais forte do que todos, e segundo, ele consegue passar despercebido pela multidão, até porque ninguém sabe que ele tem esse poder, a não ser as pessoas que já viram ele em ação, que foram poucas, e você só vai entender isso à medida que você assistir o anime. Segunda colocação, temos aí Naruto Shippuden. Quando eu falo Naruto Shippuden, eu estou falando um pouco mais específico, porque é uma história um pouco mais interessante, onde apresenta várias outras características que chamam mais a atenção. Mas você pode estar utilizando o Naruto clássico também, que vai funcionar da mesma maneira. Então você pode iniciar ali do Naruto clássico e ir até o Naruto Shippuden e concluir a saga também, porque os dois têm o mesmo intuito aí de apresentar uma história bastante instigante e que faz com que a pessoa queira assistir um pouco mais. A história apresenta um personagem chamado Naruto, que foi ali discriminado por várias pessoas por ter uma besta aprisionada dentro dele. Essa besta seria uma raposa de 9 caudas. Essa raposa de 9 caudas é um dos monstros mais poderosos que a gente tem aí no anime. Então, por consequência disso, é que os aldeões ali da aldeia da Folha de Konoha temem e recriminam Naruto, justamente por acharem que ele vai despertar a raposa de alguma forma em algum momento. Até porque foi a raposa de 9 caudas que foi responsável aí por destruir grande parte da aldeia da Folha, mais conhecida como Konoha. Tanto no Naruto clássico quanto no Naruto Shippuden, ele tem como objetivo se tornar o Hokage, que no caso seria a autoridade de maior poder na aldeia dele. Mas isso daí não é uma tarefa fácil, e à medida que vai passando o anime você entende o porquê. Além disso, o Naruto Shippuden ele tem como foco principal meio que resgatar um amigo dele chamado de Sasuke Uchiha. E à medida que vai passando o anime, você vê ali que é uma história bastante cativante que chama muita atenção. Outra das vantagens do Naruto é que apresenta também vários poderes interessantes, várias lógicas por trás desses poderes aí, basicamente, que faz com que você queira aprender um pouco mais e entender o que é que está acontecendo ali. Além disso, o roteiro de Naruto é realmente impecável e você só vai entender isso se assistir. Em primeiro lugar, nós temos aí Dragon Ball. Quando eu me refiro a Dragon Ball, eu estou falando do Dragon Ball normal, Dragon Ball Z, GT e assim sucessivamente. Mas o mais especificamente é o Dragon Ball Z, que é quando a história começa a se desenrolar um pouco mais e fica bem mais interessante. A história apresenta um personagem chamado Goku, que veio de outro planeta para a Terra com o objetivo de destruir a Terra. Só que ao cair na Terra, ele bateu a cabeça e meio que esqueceu do objetivo que tinha. Ele foi encontrado por um idoso chamado de Gohan, que o criou e o educou para que fosse um guerreiro do bem e não um guerreiro do mal. Então acaba que à medida que o roteiro vai avançando, Goku se depara com a situação de ter que enfrentar vários guerreiros que estão vindo para a Terra tentando destruir a Terra. E ele tem como objetivo de protegê-la a todo custo. Então, e aí, o que é que você achou? Você acha que deveria ter mais outros exemplos aqui de anime ou não? Quais animes aqui você recomendaria para que o pessoal assistisse para desenvolver o inglês também? Deixa aí nos comentários para que a gente entenda melhor os seus pontos de vista. Então, por hoje é só, pessoal. Tchau para vocês, forte abraço e até a próxima.